Tome muito cuidado com as fotos que você vê pela internet. Nem sempre o sorriso que está nas fotos representa a verdade de uma relação. Vem para mim, por favor. Eu estou falando de um caso, de um casal que ficou 11 anos juntos. Esse casal teve filhos, mas nem os filhos foram poupados da desgraça. Esse homem vai acabar com a Daniele, a esposa dele, de maneira cruel, na frente das filhas. Veja só. Enfim, uma notícia boa. É um sentimento de que a justiça está começando a ser feita. Eu acho que nesses 2 anos e 4 meses foi a melhor notícia que eu tive em toda a minha vida. É assim que Helenice define a decisão da Justiça Mineira para que Rivaldo Antônio da Silva vá à júri popular. Ele é acusado formalmente pelo assassinato da própria esposa, Daniele Rodrigues Vieira, caso que aconteceu em janeiro de 2018, na residência do casal, no bairro Monte Hebron. Na decisão do juiz Dimas Borges de Paula, o réu será julgado por homicídio triplamente qualificado. Além do feminicídio, ele teria cometido o crime por meio cruel e impossibilitado a defesa da vítima. Demorou muito. Para mim parece que tem uma eternidade. Parece que tem uma eternidade que isso aconteceu. A todo momento... Para mim ela vai voltar a qualquer hora. Você ainda não conseguiu assimilar? Não consegui assimilar ainda que a Daniela se foi para sempre. Queria, assim, entender o porquê que ele fez isso. Por que ele matou a mãe dos filhos dele? Nós tivemos acesso à residência, à casa onde o crime aconteceu. Ela está bem diferente do que era naquele janeiro de 2018, mas o caso aconteceu exatamente nessa sala. A vítima, a Daniele, estava deitada aqui no chão, tinha um colchão aqui e ela assistia à televisão. Quando o ex-marido chegou e a golpeou com a faca. Foram golpes no abdômen e no pescoço. Depois, ele se sentou num sofá que também estava nessa posição aqui. Só que, nesse meio tempo, o irmão da Daniele, que estava no quarto aqui no fundo, viu o que estava acontecendo, chegou aqui, viu aquela situação e o Rivaldo começou a se esfaquear no momento em que o ex-cunhado viu aquela cena absurda que tinha acontecido nessa sala. Ele saiu por aquela porta pedindo ajuda e o autor, aqui nesse local, acabou, depois de se esfaquear, caindo em cima do corpo da Daniele. Tem um detalhe, que é o que também chama muito a atenção, além da crueldade do crime em si, é que os filhos da Daniele estavam aqui também e viram tudo o que aconteceu nesta sala. Desde que a filha foi morta, Helenice cuida dos 2 netos, hoje com 6 e 9 anos. As crianças são acompanhadas por psicólogos e nunca mais viram o pai. Às vezes a gente está em casa, os 2. Pergunta, fala, explica. Vovó, foi assim que aconteceu. Esses dias o menininho pegou um papel, começou a fazer uns desenhos. Aí eu perguntei que desenho é esse. Ele falou assim, vovó, esses desenhos aqui é para quando eu tiver grande, eu vou chegar nele, naquele homem, eles não falam nem pai mais. Naquele homem, aquele assassino, perguntar para ele por quê que ele fez isso com a mamãe. Por quê? Por quê que ele tirou a mamãe de mim? E a senhora, como é que a senhora está? Sua saúde? Tanto física quanto mental? Péssima. Tem pessoas que me criticam, que falam, mas não sabem, no fundo, não sabem o que está se passando comigo, com meu outro filho, não sabe o que está se passando com as crianças. Só eu e Deus, e minhas orações, que sabem o que eu estou passando, que não é fácil. Nos últimos 2 anos, além da rotina de cuidados e espera pelo julgamento, a mãe de Daniele tem medo, já que Rivaldo ficou preso por apenas 2 meses depois de ser preso em flagrante, algo que ela nunca entendeu. Para mim, ele não ia ser solto. Foi uma injustiça tremenda o que fizeram, porque ele foi preso em flagrante, ele confessou o crime. E eu me pergunto por quê. Até onde eu sei, quando você é preso em flagrante, você tem que permanecer presa até a data do seu julgamento. Mas ele não.
Ele teve a regalia de sair e continuar aí, vivendo a vida, como se ele tivesse matado um mosquito. Inclusive, na decisão para que o réu vá a júri popular, foi determinado que ele aguarde o julgamento em liberdade. É importante destacar que a liberdade é a regra. Não há como se prender preventivamente, ainda que preso em flagrante, pelo mero fato de se tratar de um crime de gravidade. A legislação é muito clara no sentido de que a prisão preventiva só se justifica naquelas circunstâncias em que há necessidade de cautelaridade do processo. Então, a liberdade é a regra. Portanto, embora preso em flagrante, nós entendemos que a decisão do juiz que acolheu o nosso pedido de liberdade provisória é uma decisão que está consentânea com a legislação. A defesa de Rivaldo ainda não foi citada formalmente pela Justiça. No entanto, já é sabido que ele vai a júri popular. Tanto é que o advogado já prepara um recurso contra 2 qualificadoras das 3 colocadas no processo. Dessas 3 qualificadoras reconhecidas pela Justiça, nós não concordamos com 2 delas. A primeira, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se adequa ao caso. Não havia propriamente impossibilidade de defesa. Portanto, quanto a essa qualificadora, nós vamos sim interpor o devido recurso. E mais ainda, ele também foi pronunciado pela qualificadora que é o meio cruel. Também não se adequa ao caso. O entendimento de meio cruel significa mecanismos, práticas, expedientes feitos pelo criminoso no sentido de prolongar o sofrimento causado à vítima. A violência em si empregada para o homicídio não significa um meio cruel, senão o próprio meio de cometimento do crime. Não existe data para o julgamento, mas para Helenice, o que importa mesmo é o resultado. Com fé em Deus, ele vai ser condenado. Com fé em Deus. Eu ainda quero, no dia do julgamento, se eu tiver a oportunidade, se o juiz deixar eu falar com ele, eu quero olhar dentro do olho dele, que nem eu estou olhando para você, e perguntar para ele o porquê. Por quê? Só isso, eu queria perguntar para ele o porquê que ele fez isso.